Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada do nosso podcast Hoje o Pod é Seu. E hoje, para abrir essa temporada, nós trouxemos um cara muito especial. Ele é meu amigo, meu colega, o homem é empresário, influencer e, segundo ele, é um dos homens mais bonitos do Brasil. Segundo a Meu amigo esposa. Fábio Atual, seja bem-vindo. Satisfação, querido. Prazer, Fábio, ter Prazer você é todo meu. aqui. Satisfação é toda minha. Obrigado pelo lindo. Essa esposa que fala, você que fala no Instagram, né? Eu sou muito lindo, sou muito lindo, sou muito lindo. Muito obrigado. Não diga o contrário, por favor. Fábio, obrigada novamente por você estar aqui. A gente já era uma vontade minha de Jales trazer você aqui para o podcast, né? E aí a gente resolveu trazer na segunda temporada para começar com chave de ouro, né? Você que é um cara voltado para o digital, para tecnologia. Jarison já fez aqui a sua apresentação. Mas conta para o pessoal de casa que está assistindo a gente, quem é o Fábio Atual como pessoa? Eu fico honrado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui, de abrir essa nova temporada do podcast de vocês. Que Jesus abençoe e que vocês prosperem bastante, que levem muito conhecimento para as pessoas por meio aqui das ondas da internet com esse podcast. Quem é o Fábio? O Fábio Atual, na verdade, ele é um Fábio Bispo, olha só, né, que o atual ele veio depois. Esse Fábio Atual vem de Aracaju, né? Aracaju, Sergipe, o menor estado da federação e um dos lugares mais quentinhos assim para você viver, né? Eu vivi toda a minha infância e adolescência e o início da vida adulta lá. Tem 15 anos que eu estou aqui em Alagoas. Eu sou do conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, para quem está acompanhando, que é lá da região, né, saber. Eu sou um cara muito tranquilo, sempre fui um jovem muito na minha, muito quieto, mas ao mesmo tempo sempre fui de fazer piada, sempre fui engraçado ao mesmo tempo. Sempre esse paradoxo aí de ser um cara tímido, mas ao mesmo tempo que gosta de brincar, que gosta de se comunicar, um amante da comunicação, inclusive, das artes, e aí nos momentos certos, nos momentos oportunos, ou com as pessoas que eu considerava pessoas amigáveis a mim, né, em algum momento, ou que eu sentia, pelo menos, que tinha oportunidade, eu sempre me mostrei, né, como sou, uma pessoa que gosta de realmente fazer as pessoas sorrirem. Eu gosto de fazer as pessoas se divertirem, se sentirem bem comigo. Então, isso foi desde jovem. Os jovens da minha época diziam que eu era velho, né, porque eu gostava muito de conversar com os adultos também, né, e para minha mãe nunca dei trabalho, né, eu sou um filho que foi muito tranquilo, né, ao longo de toda a minha infância e adolescência, e ao mesmo tempo eu tenho 5 irmãos, né, que morou comigo só mais 2, né, que do mesmo pai e da mesma mãe, eu e o Fabrício, que hoje mora na Irlanda, e depois veio o Andrei, que é filho do meu padrasto, com a minha mãe, né. Do lado do meu pai, tenho mais 3 irmãs, inclusive 2 gêmeas, né? Família grande. Família grande. Então, essa é a minha família. Meu pai de São Paulo, mas que mora em Alagoas. Minha mãe que é da Bahia, mas que mora em Aracaju. E esse foi o Fábio aí da infância e adolescência. E aí, como foi essa sua vinda para Maceió? A partir de que momento você falou, não, eu preciso ir para lá, sua mudança para cá? Pronto, isso vem junto com a minha atividade profissional, né? Eu ingressei no curso de jornalismo com 17 anos. Eu resolvi fazer o vestibular com 16. Eu já tinha certeza do que eu queria fazer comunicação, porque eu era muito amante, apaixonado pela forma de se comunicar e o jeito engraçado e também informativo do Silvio Santos, né? Então era a minha inspiração ali. E aí fui para comunicação, ganhei vários prêmios, inclusive enquanto estudante, passei por vários estágios, sempre muito acelerado. Eu fui um dos estudantes que mais fez estágios na minha época. Tanto é que quando eu me formei, eu consegui 5 oportunidades para trabalhar e trabalhei em 3 lugares. Era tipo Julius, né? Trabalhava pra caramba. E aí é onde vem o contexto. Pelo fato de eu ter 3 empregos, chegou uma hora que eu senti que eu não estava conseguindo fazer uma das coisas que eu sempre gostei, que era empreender, porque eu comecei a empreender lá com 12 anos, mas depois eu conto essa história. E aí eu disse, pô, eu gosto de empreender, eu quero empreender também na comunicação, mas eu não tô tendo tempo aqui em Aracaju, porque, tipo, tô com 3 empregos, não consigo fazer. E aí eu comecei a pesquisar outros estados, e aí, pô, vou pesquisar Alagoas, meu pai mora em Alagoas, vou pesquisar Alagoas, ver se tem alguma coisa interessante. Comecei a pesquisar,
entrei no site do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas. E aí identifiquei alguns currículos, literalmente currículos, que tinham um banco de currículos. Separei alguns lá e comecei a trocar ideia com alguns jornalistas. Entre eles, eis que o meu amor, o amor da minha vida estaria ali. A minha esposa, Cristina Mendes, né, que hoje é minha esposa, eu comecei a conversar com ela pelo MSN, né, perguntando como é que é o mercado aí, tal, etc. Conversa vai, conversa vem. Na época do MSN, viu? É, né? É. Aí conversa vai, conversa vem. Tá, você vem pra cá pra conhecer, tal, Alagoas. Aí eu disse, vou. E aí vim, né, pra aqui e pedi demissão dos empregos e vim pra cá. E aí logo a gente foi para um congresso em Arapiraca que se conheceu lá, né? E aí deu o primeiro beijo e depois já foi namoro e 1 ano e pouco depois a gente casou. E aí você teve um estímulo para vir, um estímulo tive maior. Tive estímulo para vir ficar e aí eu tive uma proposta de emprego para trabalhar numa emissora de TV, mas inicialmente eu não aceitei porque fui fazer um teste lá e era para um programa policial, não era muito a minha vibe, não era o que eu queria fazer. Até a proposta inicial era para eu fazer usando o meu estilo, porque eu tinha feito algumas aparições nacionais pela TV educativa, né, lá em Sergipe. E eu disse, o pessoal gostou do meu estilo de texto, a minha narrativa e tal. Só que quando chegou aqui era um programa policial normal, igual qualquer outro desses policiais, e eu não gostei muito da vibe. Logo depois, fui chamado pelo Mozart Luna para trabalhar num programa de turismo, e outro de cidades, Circuito Alagoas e de Bem com a Natureza, e dali ganhei um prêmio de jornalismo, um prêmio Otávio Brandão também, e aí fiquei um tempão, né, trabalhando com eles, né, fazendo esse trabalho, e logo depois comecei a empreender também, né, e aí esse foi o início da minha trajetória aqui em Alagoas, vindo, né, de Sergipe para cá. Ô Fábio, a gente percebe que pela sua história, o empreendedorismo ele sempre teve aí presente em você, né? A comunicação também, mas aí você ainda elencou um outro fator que é a tecnologia. Ou seja, o Fábio gosta de tecnologia, empreendedorismo e comunicação. Sendo que naquela época a parte da tecnologia ainda não era tão desenvolvida como é hoje, né? Quando é que o Fábio teve essa percepção que alinhar a comunicação à parte da tecnologia era o que traria resultado nos dias atuais? Como é que foi esse processo para você? Olha, o meu primeiro contato, vamos dizer assim, tecnologia, mas dentro da comunicação, o que estava sendo disruptivo na época, eu fui morar 3 meses no Rio de Janeiro, antes de vir para cá, para Alagoas, eu fui morar 3 meses no Rio de Janeiro. E eu tinha um blog, eu criei um blog nessa época, porque eu fui fazer teatro no Rio, né? Aí fui fazer alguns trabalhos de teatro, fiz até 2 participações em 2 novelas da Record. Ninguém viu, mas eu fiz. Tava lá, né? Eu tava lá. Precisamos desses cortes aí. Eu fiz uma participação na novela Amor e Intrigas, como elenco de apoio. Eu tinha uma fala muito grande que era: oi, chefe, tá bom, chefe, obrigado, chefe. Era só isso que eu falava durante 6 capítulos, mas tudo bem. Mas você estudou o texto? Estudei bastante pra dizer: oi, chefe, tudo bem, chefe, obrigado, chefe, valeu, chefe. Era só isso. E também fiz nos Mutantes, né? Pra quem não lembra dos Mutantes. Eu lembro. Os Mutantes, eu fiz apenas figuração. Nos Mutantes, eu morri logo. a felina pulou em cima de mim e me matou. Poxa vida, gente, vamos procurar. Foi logo no primeiro episódio. Vamos procurar aí essas gravações aí do Fábio como ator também. Aí eu fiz também teatro de rua no Largo da Carioca, lá no Rio, enfim. Aí fiquei 3 meses lá no Rio e lá no Rio, disse, caramba, eu vou montar um blog. Foi a primeira coisa com o mundo digital, vamos dizer assim. Vou montar um blog de humor. Eu já tinha aquela pegada do cara da comunicação, vou montar um blog. Eu criei o blog do Kid Menta. E aí eu era o meu alter ego, né? E aí eu falava, fazia sátiras e tal, sobre coisas que aconteciam no dia a dia e tal. Então esse foi o meu primeiro contato ali, vamos dizer assim, com o digital. E logo depois veio o YouTube, né? Eu primeiro como espectador, né, assistindo bastante o YouTube, disse, eu quero criar alguma coisa nesse sentido. E aí logo depois, passou um tempo, eu criei o canal Fábio Atual 7, que foi meu primeiro canal, onde eu resolvi unir as minhas 2 áreas iniciais, que era o jornalismo e o teatro, né? O Fábio Ator e o Fábio Jornalista. Fazendo o quê? Um programa de entretenimento, de jornalismo com humor, que era o Sem Cortes, sem papas na língua, mas não era sem cortes porque não tinha corte, era sem cortes porque a pessoa podia falar o que ela quisesse falar. Abertamente. Né? Ou seja, eu já saí na vanguarda nesse quesito, né, de fale tudo que você quiser falar, sem filtro, sem nada, que hoje a gente tem com os podcasts, mas que não tinha antigamente. Visionário, né? Lá atrás eu fui um dos visionários, posso dizer isso, sem medo de errar. E aí o Sem Cortes fez muito sucesso,
tanto que me abriu portas aqui no TNH1, aqui em Alagoas, e na NGT, que é uma TV pela parabólica em 12 estados, tá? E aí eu fiz esse canal, Fábio Atual7, onde eu tinha esse programa. Eu entrevistei Kéfera, o Whindersson Nunes, muitos influenciadores do Brasil, Na PC época, né? Siqueira, Bem no começo. PC Siqueira, que morreu recentemente, inclusive, vários outros influenciadores do Brasil. Eu inclusive, era para eu ter entrado com um pedido no livro dos recordes, mas eu não entrei, foi vacilo meu mesmo, que em 2013, eu, sozinho, fiz 50 entrevistas com artistas nacionais no evento no festival Só Pra Rir, lá em Olinda, em Pernambuco, onde estavam todos os principais artistas do Brasil, né? Inclusive o Ed Gama, que é daqui, também estava lá, enfim, Helder Rodrigues, né, que faz o personagens lá na Globo, e vários outros, Gustavo Mendes e muitos outros, né? Foram mais de 50 artistas e eu fiz sozinho entrevistas. Eu ligava a câmera, botava no tripé e ia pra frente fazer entrevista com aqueles artistas lá nesse festival. Eu saía correndo de um lado para outro para poder fazer entrevista com todo mundo. E foi um grande feito, porque em 2 dias, sozinho, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não tem objeção. Se você quer fazer, você vai lá e faz, né? Exatamente. Óbvio que é muito mais prático se eu tivesse um cinegrafista comigo, se tivesse alguém de apoio para ninguém... Graças a Deus, ninguém quis roubar a câmera. Não tava dentro do festival, ninguém ia roubar. Mas, assim, é muito difícil você sozinho fazer. Não é difícil. Muito com a realidade, que as pessoas, às vezes... eu não tenho condições, eu não tenho uma câmera legal, eu não tenho um microfone legal para começar a gerar conteúdo ou gerar algo de valor na rede social da própria empresa. Então, assim, naquela época, você já mostra que o feito... O mal feito é melhor do que não fazer, mas você tem que iniciar de alguma forma, né? Isso? Tinha que começar, né? Não importava a situação. E aí eu fui, e uma pessoa ou outra, como a gente estava no festival de humor, um humorista ou outro via aquela situação e fazia piada daquilo, né? Obviamente, porque eu tava lá entrevistando os caras, os tops do Brasil inteiro. Você foi ousado, na verdade, né? E aí, a Kéfera parou pra mim, graças à mãe dela, a Zeiva, e aí a gente sentou lá numa pousada, e a gente conversou, trocou ideia, o Caio Oliveira, do Chafurdaria, o Whindersson Nunes, né? Foi muita gente, né? Que eu tive a oportunidade de conversar e de conhecer, e dali abriu muitas portas pra mim. Aí, como eu disse, veio a NGT, veio o TNH1. Você tinha que idade, Fábio? Acho que 22, 23 anos. Você já era um cara jovem, diferente da curva, para aquela época, né? Sim. E aí, essa foi a minha busca, né? O digital começou ali e pouco tempo depois, Jarisson, veio a grande virada. Em 2015, de 2013 para 2015, eu disse, cara, eu sei fazer isso aqui. E por que eu não posso ensinar outras pessoas a fazerem também? Só que tinha um questionamento. Mas seu canal é pequeno. Eu entrevistei pessoas grandes, tinha muitas visualizações, mas era um canal pequeno. Tinha 2 mil e poucos seguidores inscritos, né? E eu disse, mas eu sei como fazer. Aí eu disse, não, sabe de uma coisa? Eu vou lançar um canal pra botar o Fábio ator pra trabalhar. Aí eu criei os Desenrolados. Pra aumentar esses inscritos, né? E aí eu criei esse outro canal. Em 1 ano e meio, eu atingi 10 mil inscritos. E o povo dizia que eu era maluco, dizia que eu era doido, que não ia dar certo. Direto diziam isso. Um canal de pegadinhas em Maceió não vai dar certo, não. Isso é coisa de doido, o povo daqui... E, de fato, tem uma parte dessas críticas que faz sentido, que me fez depois encerrar esse canal anos depois. Que é as pessoas em Alagoas... O que eu vou falar com cuidado, mas eu vou falar. Sim. As pessoas em Alagoas, elas são um pouco mais sérias. Então, quando você vai brincar com elas, tem pessoas que acabam sendo um pouco ignorantes, um pouco rudes, até chegar a um pouco ser violento, né? Algumas pessoas também. Tem disso, né? Só que eu fiz durante muitos anos. Eu acho que durante 5 anos ininterruptos eu estive com o canal Desenrolados. Eu atingi 80 milhões de visualizações únicas. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Eu fiz 80 milhões de visualizações. Quase 50% da população brasileira. Em 2017, eu bati o recorde nacional de visualizações de canais de pegadinhas, ultrapassando o Silvio Santos, o meu ídolo, com a pegadinha que ele tinha da Annabelle, que bateu 16 milhões, e a minha pegadinha, Mulheres Beijando Homens, bateu 17 milhões de visualizações. Fábio, e vale ressaltar aí, viu, gente, que essa pegadinha da Annabelle teve uma super produção. Sim, né? Com um investimento gigantesco. Que você conseguiu um cara simples. Isso
De Alagoas. Apenas com a Então foi estratégia. muito top. E eu acho que o seu canal foi um dos primeiros a Sim. estourar Sim, nesse segmento, sim, né? sim. Tinha eu e o Ítalo, que hoje continua fazendo. Sim. Eu e o Ítalo, a gente foi crescendo na mesma medida. Tanto que quando eu parei, ele tava com a mesma quantidade de inscritos que eu, 450 mil. E hoje o Ítalo bomba. tem mais de 2 milhões de seguidores na internet, roda o Brasil todo. Eu também tava rodando, né? Eu fazia stand-up comedy também nessa época, eu fiz bastante stand-up comedy. Só que eu resolvi seguir por uma outra vertente. Eu não dei continuidade por conta do perigo que eu estava sofrendo. Uma mulher puxou um canivete para Teve até mim, essa situação, um né? cara jogou um coco na minha cabeça, quase pegou na minha cabeça, e por fim, um taxista, infelizmente, eu fiz essa pegadinha no Rio e aqui, que foi convidando taxistas para o Uber. Que Ei, no início Fábio. era tenso, E né? aí o Fábio. taxista, na frente do pavilhão do artesanato ali, correu para o carro dele particular, para o privado dele, entrou no HB20 dele, pegou uma arma e veio para cima de mim. Ele primeiro tentou me dar 3 socos, eu ativei o modo José Aldo e consegui sair. Mas aí depois ele correu para pegar a arma. Quando ele pegou a arma, que eu vi que ele apontou, corri com tudo, meu cinegrafista Deus. caiu, né, ele tava do outro lado, caiu, eu saí atravessando a pista com medo de ser alvejado e também de ser, como é que chama, atingido por um carro. Sim. E em frente, que é na feirinha do artesanato, tinha, por ironia, um ônibus do desarmamento. Olha só, hein? E o taxista veio pra cima da gente. Eu corri com tudo, graças a Deus, nada aconteceu. Estou aqui vivo contando a história. Mas aquilo me disparou Sim. um gatilho. E eu fiquei 3 meses sem conseguir gravar, como se eu tivesse com síndrome de pânico. Não tive o diagnóstico, tal, não fui, mas eu ficava assim, toda vez que eu via um carro, Ficou um em táxi, choque, eu ficava né? muito nervoso. Aí eu fui juntando, logo depois veio a pandemia, e aí eu juntei as coisas, tipo assim, pô, eu já tô me reposicionando, eu já faço palestras e treinamentos para a área de marketing digital. Eu não preciso provar mais nada para ninguém em relação a mostrar que eu sei fazer, E quem é ganhar, você, né? ganhar visualizações e ganhar inscritos, etc. Eu vou parar. E aí eu realmente parei. Até hoje, as pessoas, quando eu vou em lugares públicos, ainda me reconhecem, shoppings, centro da cidade, sempre tem alguém, não mais com a mesma força que antes, mas ainda me reconhecem. Sempre que eu vou a lugares públicos, alguém diz, você é o cara que fazia vídeos pra internet, então você é o cara das pegadinhas. Eu te conheço de algum lugar. Antes era mais claro, né? As pessoas já vinham, ô desenrolado, oi desenrolado. Hoje é assim, você fazia alguma coisa pra internet e tal. E aí, ainda tem isso, né? Forte, ainda tem pessoas que me reconhecem. E eu fico feliz, mas sempre digo, as pessoas perguntam, vai voltar? Eu digo, com o canal de pegadinhas, não. Mas, cara, por que você não usou? As pessoas me perguntam, por que você não usou esse canal pra fazer outras coisas? Porque não seria justo com as pessoas que se inscreveram lá. Elas se inscreveram pra ver humor. Então, eu tô dando uma brecha e dizendo assim, um dia eu vou voltar com humor. Não vai ser mais pegadinha. Provavelmente não. Sim. Mas vai ser uma outra coisa. vertente. O canal existe, eu privei, antes que as pessoas me perguntem, né? Cadê os vídeos? Então, não sei o quê. Eu privei todos os vídeos no ano passado. Eu senti no meu coração que eu tinha que privar e eu privei o canal inteiro. E aí eu pretendo voltar, não sei quando, não vou dar datas nem nada, mas eu pretendo voltar com a nova vertente de humor. Quando o insight bater, aí eu volto. Zé, é isso. Legal. Retorna pro canal. E de novo, só uma deixazinha, esse canal seu que Os você tinha, né? Desenrolados. Os Desenrolados. De novo, eu acredito que você foi visionário, porque hoje a gente tem um ápice muito grande de canais, né? Que já faz esse conteúdo na rua ali, fazendo pegadinhas. Sim. De novo, você estava à Sim. frente ao seu tempo. Sim. Cara, você falou que sua inspiração é Silvio Santos, né? Na parte de humor e na Comunicação, parte né? da comunicação também. E nessa questão do empreendedorismo, teve alguém que te inspirou ou realmente foi uma mudança que você quis fazer no perfil do Fábio? Olha, parece engraçado, né? Mas são 2 pessoas que me inspiraram. Uma, você já falou o nome dela agora há pouco. Porque, além de comunicador, ele é um grande Sim. empresário, né? Então fazia de tudo, desenrolava na feira, vendia isso, aquilo outro, que é o Silvio Santos, né? Então, que é um grande empreendedor. O outro, meu pai também é um empreendedor na área de saúde, que é a área dele e tal, mas ele vendia plano de saúde na rua, entendeu? Porta a porta e tal, então ele já foi engraxate, ele vendia carnê do baú, Sim. né? Então, meu pai é um empreendedor e eu me inspirei também nele e no Silvio Santos.
Santos, que realmente é a figura que está dentro da minha vida nesse sentido, em vários aspectos. Podem falar bem ou mal do Silvio, mas o Silvio realmente deixou um legado gigantesco aí. E essa coisa do desenrolar, né, para fazer as coisas, ele fez acontecer. Né? Ele fez acontecer. Então o Silvio foi a minha maior inspiração. E, em segundo momento, também o meu pai. Inclusive, assim, a gente acha muito bacana quando alguém tem como inspiração o pai, né? Porque eu acho que é muito importante se você ter essa referência dentro de casa. Eu acho que isso valoriza a figura do pai, né? Em saber, pô, eu fiz uma boa criação, fui referência para o meu filho. Eu acho isso muito bacana. Ele fez muita coisa. O fato dele ter feito muita coisa, ele é de São Paulo, ele foi em Graxate, ele vendeu jornal, ele vendeu carnê do baú, aí vendia plano de saúde, fazendo, aí depois montou uma clínica médica. Então, assim, ele foi crescendo, quebrou, depois cresceu de novo e se refez. Né? Então o empreendedorismo sempre teve na veia dele, e aí sempre teve na minha veia também, do meu irmão que mora na Irlanda também, que está lá há 10 anos e se vira empreendendo também lá na Irlanda, e assim, tá na veia. As vendas também, né? Sim. A venda também significa muito, porque assim, você já viu de criança o fato da importância da venda, né? Sim. Que o seu pai já tinha lá essa questão do carnê, que tinha que realmente trabalhar ali com a pessoa, convencer a pessoa, né? Que era um bom negócio a ser feito na época, né? Eu posso dizer que as pegadinhas, olha só que eu vou falar pra vocês, as pegadinhas, enquanto ator me sentia muito bem fazendo, mas vinha a celebração de ser um vendedor também, porque eu preciso convencer o outro que não me conhece, que tá ali em algum lugar na rua, de ele comprar a minha história. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, o fato de vender na rua, todo vendedor de rua sabe o quanto ele precisa se reinventar todos os dias para desdobrar. E todo mundo é vendedor. Uns melhor, outros pior. Mas todo mundo vende. E se todo empresário, todo empreendedor, todo profissional liberal entendesse isso, o papel das vendas, porque você está se vendendo o tempo inteiro, seja você um advogado, um médico, um engenheiro, um arquiteto, não importa qual seja a sua profissão. Todo mundo está o tempo todo vendendo, no mínimo, a sua imagem para o outro. E quem não está vendendo, está comprando, né? Sim. É um dos dois. Ou você é o vendedor ou você é o comprador. Sim. Mas tudo na vida tem essa questão da venda. E, assim, essa questão do empreendedorismo é muito bacana. E a gente gosta de contar essas histórias, mas também gosta de mostrar para o público que empreender não é só sucesso, né? Você tem também os desafios. E aí eu queria que o Fábio falasse um pouquinho para a gente dos maiores desafios que ele teve nesse caminho. Porque, assim, você começar um negócio que é tradicional, tem dificuldades? Tem, mas é uma coisa. Uma coisa é você começar de forma tradicional, outra coisa é você fazer uma disrupção, que é um desafio maior ainda. E eu tenho certeza que para você também teve essa questão do desafio ser enorme, porque você sempre esteve um passinho à frente daquilo que você... da sua época, né? Vamos dizer assim. Sim. Um caso é as pegadinhas que a gente viu, né? Tipo, você que, vamos dizer assim, iniciou esse projeto de pegadinhas, junto lá com o Ítalo e tal. Então, assim, ser disruptivo é mais dificultoso ainda do que você começar no tradicional. Então, quais foram as maiores dificuldades que o Fábio teve aí nessa jornada de empreendedor? Eu preciso voltar, então, para quando eu tinha 12 anos de idade, que foi quando eu comecei a empreender. Eu comecei a empreender primeiro dando aulas de Windows, Word e Excel para adultos. Eu com 12 anos, eu dava aula de Windows, Word e Excel para adultos. Com 14, eu comecei a fazer manutenção em computadores. Eu fiz um curso no Senai e depois eu complementei com um curso na Escola Técnica, não o curso oficial da Escola Técnica, mas um curso que estava tendo na Escola Técnica lá de Sergipe. E aí eu comecei a empreender com a parte de manutenção de computadores. E aí eu comecei a empreender na garagem de casa, né? Minha mãe liberou, né, para poder utilizar a garagem, a gente não tinha carro, então eu comecei a usar a garagem de casa para poder consertar os computadores lá. E logo depois o exemplo arrasta, esse meu irmão que mora hoje na Irlanda, ele também começou foi fazer o mesmo curso que eu e começou a empreender. Só que ele tem um detalhe aí, né? Meu irmão pegou, primeiro desafio, ser plagiado pelo próprio irmão. Olha, ele vai saber disso dentro aqui. De casa, dentro de casa. Meu irmão pegou, ele se inspirou. Hoje eu entendo assim, tipo, ele se inspirava muito em mim, ao ponto de querer tomar a minha própria empresa. Ele pegou, eu entregava panfletinhos, casa a casa, porta a porta, nos carteiros, né? E aí eu mandei fazer FBO Informática. Tá? Então, que era Fábio Bispo Oliveira, Informática. Aí o meu irmão é Fabrício.
Também Bício e Oliveira. Ele também fez os panfletinhos FBO Informática. Poxa, Com o Fabrício. mesmo nome. Foi fogo essa. Foi Aí criativo, começou a divulgar. né? Foi criativo. E aí começou a divulgar também. Só que ele não fez o quê? O mesmo trabalho que eu fiz de entregar porta a porta, tal. Ele, então, também. Então o meu também é FBO. E o número de telefone era de quem? Da casa. A gente não tinha celular. Vocês Aí como é disputavam que ia cliente. saber de quem Quem era o era? cliente? Tava Aí disputando. eu botei o primeiro anúncio. Olha, eu com 14 anos, eu colocando um anúncio na Editel. Minha mãe que teve que colocar pra mim. Eu paguei Sim. e ela colocou. Na Editel, nas listas amarelas. Não sei se você lembra das páginas amarelas. Lembro. Eu coloquei o anúncio lá. Aí tocava toda hora. Quando eu tava em casa, toda ligação que tocava era minha. Mas quando ele tava em casa, eu disse, não, mãe, esse é meu. Porque foi da minha FBO. Como é que vai saber? Então ele pegava um monte Da de cliente. FBO. Então, meu primeiro desafio foi com meu irmão. Aí, depois disse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos nos unir. É melhor do que ficar nessa disputa. A gente realmente discutia muito, brigava muito quando era criança. Vamos nos unir. E aí, a gente foi e pegou um serviço enorme num colégio. Aí eu já tava com 15 para 16 anos. Pegamos um serviço enorme num colégio para fazer a manutenção de todos os computadores desse colégio. Que legal. E aí, o diretor do colégio ficava pressionando a gente. Então, tipo assim, foi o maior desafio. A gente pegou, disse, vamos dar. Foi daí que a gente se uniu para poder fazer junto. E aí, a garagem todinha cheia de computador, ou a sala também cheia de computador para a gente consertar, limpar, ajustar toda a parte de hardware e também todos os softwares, para deixar tudo funcionando. E aí eu tinha... E a primeira lição aqui, tá? Eu tinha uma coisa comigo que era... Eu não queria desistir de nada. Só que às vezes a gente precisa desistir de um computador. Eu ficava assim, caramba, esse computador não tá funcionando. E eu tentava de tudo para não dar prejuízo pro dono do colégio. Eu quero consertar e fazer ele funcionar. E eu ficava tentando reviver o computador de todo jeito. Só que não Perdendo tinha até mais, tempo, né? perdendo Você tinha um tempo. prazo, né? Onde eu tinha que chegar e dizer assim, ó, isso aqui tá condenado, isso aqui tá condenado. E aí eu, pô, normal, você precisa. Sempre tive um cuidado muito grande com a minha imagem desde pequeno. De, tipo assim, ser o cara honesto, das pessoas confiarem. E o diretor confiou em 2 adolescentes para poder cuidar. E eu disse, eu preciso. E aí fiquei com aquela gana, sabe? De Eu ter preciso que dar consertar conta. tudo, dar conta. E aí minha mãe depois chegou para mim, meu filho, se você não tá conseguindo, não é porque você não tá querendo. É porque realmente não tá funcionando. Se você quiser pegar a opinião de outra pessoa, aí eu fui, busquei a opinião de outra pessoa. Realmente eu tava certo, eu tava condenado ali. Só que eu tava querendo reviver de todo jeito. Então, às vezes a gente vai precisar dar um passo atrás para dar alguns passos à frente. E às vezes a gente vai precisar dar notícias ruins para os nossos clientes. Né? Então, esse é o primeiro passo. Óbvio que a gente deve lutar, deve brigar para que a gente Sim. consiga o melhor, mas teve esse fato aí. E aí depois a gente teve a dificuldade para receber. Aí onde entrou a minha mãe, olha. Minha mãe entrou na empresa, porque ela viu a gente triste, porque a gente fez todo um trabalho, viu toda essa luta, toda essa coisa todinha. E aí depois, para receber, o diretor da escola tava amanhã, depois. E nunca chega esse dia, nunca né? chega esse dia. Aí minha mãe foi lá. Você tá querendo enrolar duas crianças, 2 adolescentes? Aí minha mãe, ela foi lá, deu cacete no diretor, né? Falando, conversando com ele. E aí a gente já tem, olha, nossa cobradora oficial aqui. Aham. Aí recebemos com muita dificuldade, mas recebemos lá do colégio. Então esse foi o primeiro ponto ali, enquanto adolescente e tal. Com 16, eu fiquei até os 17, né? Com esse negócio. E aí entrei na faculdade, não tava dando tempo, né? Eu fazia até, consertava até à noite. Quando saía da faculdade, eu consertava alguns computadores e tal, mas estava muito cansado, porque eu comecei a pegar estágio logo cedo, né? E aí, minha jornada de empreendedor, ela para ali, né, por 18 anos, por conta dessas questões da faculdade, de eu estar com vários estágios e tal. E aí, ele retorna já aos 20 e poucos anos, 21, acho, quando eu já estava, 21 para 22 anos, quando eu já estava para vir para aqui, para Alagoas. Eu estava tava com os 3 empregos lá em Sergipe e estava pegando algumas coisas assim por fora, né? Inicialmente como freelancer, tal. E aí vim para aqui, para Alagoas. Quando vim para aqui, aí foi o grande desafio. Eu passei 1 ano batendo na porta e só levando não. 1 ano, só que eu estava no lugar errado. Eu estava na Ponta Verde e na Pajuçara, batendo na porta das empresas e pedindo oportunidade para prestar serviço de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, alguns serviços de comunicação e tal. E eu só levava não. Literalmente, eu passei 1 ano e não fechei nenhum cliente. Aí você disse, péssimo vendedor. Não, eu estava vendendo produto
certo para as pessoas erradas. Público errado. Pro público errado. Foi a primeira sacada que eu tive. E eu, 1 ano, tem gente que desiste com 1 mês, né? Leva algum nãozinho e já tá desistindo. Eu passei 1 ano. Eu tava lá trabalhando para as emissoras de TV, mas eu todo dia à tarde, de manhã eu trabalhava na emissora de TV e à tarde eu ia prospectar cliente. 1 ano. E aí eu resetei. Eu disse, eu vou atuar numa área onde ninguém atua. E aí fui para a parte alta da cidade. E aí fui pro Benedito Bentes. E aí eu comecei a prospectar no Benedito. No primeiro mês eu levei não. Aí eu lembro como se fosse hoje. Posso falar o nome da empresa? Pode sim. A primeira empresa que me disse sim. O nome dele é Ruciliano. Ele é dono da Bichos e Sítios. É uma clínica veterinária. Foi o primeiro, pode até se lembrar, eu fico um pouco emocionado para poder falar. Foi a primeira pessoa que disse sim lá no Benedito Bentes. E dali, quando ele disse o sim, as portas se abriram outras. A mãe dele, que tinha a Mr. Fitness, deu também o segundo. E depois outras empresas começaram a dizer sim, sim, sim. E eu criei um produto, que era um jornal chamado De Olho no Bio. Legal. E aí esse jornalzinho, que era um encarte publicitário, eu vendia os anúncios, mas eu dava uma consultoria gratuita para as pessoas juntas, né, com o anúncio. E aí eu comecei a crescer, e com o dinheiro do que eu vendia lá, eu comprei 2 salas comerciais no Empresarial Humberto Lobo. Top. Então eu passei quase 5 anos, 4 para 5 anos, direto trabalhando com isso. Eu criei um produto disruptivo para aquela época. Você diz, mas é um jornalzinho? Não. Era um jornalzinho de bairro, só que a forma de entregar era diferente. A gente batia na porta, entregava em mãos, pegava a assinatura da pessoa que recebeu na hora. Então o cliente ele tinha certeza que o anúncio dele ia aparecer em alguma casa. Chegou e em a alguém. gente chegava em alguém e a gente tinha as listas para comprovar. E ninguém fazia isso. Só que esse mesmo disruptivo que eu criei, esse mesmo jeito diferente de fazer, foi o que também me fez sucumbir. Não foi esse o principal. O principal motivo foi eu, Fábio. Olha, eu tô agora falando, eu vejo o que aconteceu lá com o colégio. Sim. Acontecendo de novo. Agora que eu acabei de fazer pela primeira vez essa ligação. Eu não queria que nenhum entregador entregasse para alguém que estivesse passando na rua. Tanto que os clientes sabiam. A gente só entregava 2 unidades para cada cliente que anunciou. E todos os exemplares tinham que ser entregues para quem bater na porta. E eu era o quê? Rígido com isso. Então, se alguém passasse na rua e pedisse, meus entregadores não podiam entregar. Só que para fazer isso dar certo, que vocês sabem que, infelizmente, as pessoas jogam um panfleto na rua, né, pega um montinho e joga ali. Eu tinha que ficar fiscalizando todo mundo. E eu fiscalizava até os fiscais. Isso estava me fazendo adoecer. E foi onde eu realmente tive que parar. O doutor Adelso, da Cardio, dono da Cardio, na época, não sei se ele ainda é, foi o meu médico, era meu cliente também. Ele disse, Fábio, ou você para agora, ou você vai morrer logo em breve. Ele disse assim, ou você vai morrer logo em breve, porque eu tive... a gente fez o mapa e tal, e de não sei quantas verificações, 29 dava 18, 17... Eu, com 20 e poucos anos, a minha pressão 18, 17, não existe isso, entendeu? Então, tipo, tá muito agitado. E aí ele disse, os jovens têm mais chance de, tipo, ter um piripaque, né? Vamos dizer assim, passar mal e morrer, do que uma pessoa com mais idade, né? Nesses picos assim. E aí ele disse, você escolhe, você quer morrer ou quer viver? E aí eu tive que parar realmente. Escolha fácil, né? Escolha fácil. Eu disse, eu quero viver, e aí eu tive que ir em cada um dos meus clientes, porque eu lancei o encarte, só que eu já tinha na minha cabeça, mesmo sendo jovem, de recorrência. Então eu queria os clientes comigo todo mês anunciando. O Russo, esse Ruciliano, dono da Bichicício, ele foi meu anunciante do começo até o final, o último exemplar. E aí, essa recorrência era o que me fazia realmente ter a previsibilidade do meu negócio, fazer ele crescer, entendeu? Fábio, rapidinho, quero pegar a deixa de novo, você falando do Bichos e Sítios, porque me tocou, eu vi que você ficou um pouco emocionado de verdade. E aí eu queria entender o que passou na sua cabeça nesse momento que você tocou nesse assunto que, depois de tanto tempo, ainda te emociona. Foi o fato de que a primeira pessoa confiou e acreditou no seu trabalho, ou foi o fato de você ver que realmente esse negócio vai dar certo? Foi a primeira alternativa. Foi o fato de... foi 1 ano levando não. De todo tipo de empresa, grande, pequena, só que na parte baixa da cidade. Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, Mangabeiras, só levando não. Teve um dia que eu saí do início da Fernandes Lima, do iniciozinho ali, na Tomás Espíndola ainda, tá? Até a gruta, a pé.
Fui por um lado e voltei pelo outro. Batendo na porta e só levando não. E aí, quando eu fechei quando eu fui pro Bio, eu montei o encarte e fechei com a Bichos e Sítios, foi tipo assim, eu não tô errado. Vai dar certo, eu vou prosperar, vai funcionar. Entendeu? Então, tipo assim, o negócio vai acontecer. Então, agora quando me veio a lembrança, tipo assim, foi um momento de eu lembrar e recordar que, tipo assim, em qualquer momento vai sempre ter alguém, pode ser difícil, mas sempre vai ter alguém que vai dizer sim pra você. Por mais que 1000 portas venham se fechar, vai ter uma que vai se abrir e dela várias outras vão abrir. Então, o Russo, eu não tenho contato com ele já faz muitos anos. Até a gente tá na rede social, né, interligado lá, mas faz muitos anos que eu não converso com ele. Mas ele foi muito importante. Ele talvez não saiba da importância. Não sabe, na verdade, que eu nunca falei, né? Então, não sabe da importância que ele teve para o meu negócio, para mim. Mas ele realmente foi uma pessoa muito importante. E durante esses anos a gente criou um vínculo. Eu tinha um encarte, mas eu fiz coisas realmente sempre muito disruptivas. Eu lancei o futebol dos empresários, né? Então eu juntava os empresários. Eu lancei o kart. Lembra que tinha um kart lá no campo do Corinthians? Não, No campo do Corinthians tinha um kart. Tinha um kartódromo. Fábio, Tinha um no campo do kartódromo lá no Corinthians. Graciliano Ramos, no Corinthians Lagoano. Sim. Tinha um kartódromo lá. E eu lancei a competição de kart dos empresários. Então eu ficava fazendo coisas. Eu lancei o futsal do Muito empresário ligado nessa para poder comunicação, né? interagir, criar network. Então, e eram sacadas que vinham assim na minha mente. E aí eu criava, né, as coisas pro pessoal. Eu E acho eu que, entendo. rapidinho, só ele deixou aqui mais outra dica, né? Que essa parte do empreendedorismo é um desafio muito grande no começo, né? A gente também teve um início, assim, parecido, assim, com o Fábio, nessa questão de prospecção de clientes. E depois que o primeiro cliente, que ele diz o sim, muda muita coisa, né? A sua chavinha, né? É a muda. sua chavinha que vira, é a sua confirmação de que vai dar certo, mas que também é uma visibilidade diferente. Tipo assim, eu sou empresária agora. Sim. Agora o negócio está acontecendo, né? Eu acho que o Fábio deixa aqui mais uma dica muito importante, de que mesmo que o começo seja difícil, né? Se você continuar fazendo um bom trabalho, mostrando seu diferencial, diferente do mercado ali, de outras pessoas que estão fazendo talvez o mesmo serviço, vai chegar uma hora que o sim vai aparecer e que o negócio ali funciona como uma engrenagem, né? E quando eu cheguei lá, eu nem ia ter muito esse assunto, mas já que pode ajudar outras pessoas que estão nos assistindo também, quando eu cheguei lá no Bio, né, no Benedito Bentes, e lancei esse encarte, depois de ter passado um ano só levando não na região da parte baixa da cidade, uma das coisas que me veio assim foi: eu vou ajudar esses empresários daqui. Eu vou ajudar. E aí, cada não que eu recebia inicialmente, antes de receber o sim lá do Russo, era só mais um combustível, que eu digo, eu sei que eu posso colaborar. E eu realmente, de fato, sem falsa modéstia, colaborei para muitos empresários da época, que inclusive viraram colegas, depois viraram amigos, né, como a Rose, da Rose Mods e o Nixon, e várias outras pessoas que lá, a Thaísa da Alçapé, e vários outros empresários lá da região. Esse pessoal tá todinho lá ainda, Sim, viu? eu sei. Tá eu sei. todinho lá ainda. assim, Entendeu? E várias pessoas foram crescendo. Eu fui ganhando respaldo com as empresas maiores, Sim. como o caso do Sextão, do seu Marcelo, o Central, do Gilson e da Luciene. Então eu fui ganhando respaldo e as empresários foram me dando cada vez mais respaldo e entendendo o seguinte: esse cara chegou aqui, já existiam outros jornais que vinham aqui, que era isso que eu queria dizer, e eles estavam ressabiados de levarem golpes de outras pessoas que prometiam coisas de publicidade, de comunicação e não davam certo no bairro. E eu cheguei, sendo de fora, inclusive, sendo de Aracaju. Forasteiro para um bairro, né, emergente. Você sabe que tem muito disso, né, do forasteiro. Só que depois que o Russo disse o sim ali, a confirmação, eu fui ganhando a credibilidade dos demais e fui montando minha própria credibilidade e as minhas ideias. Eu sempre fui muito inventivo, criativo. Sim. Então, fui ajudando, dava ideia, dava consultoria grátis para sua empresa. Faz assim, muda essa fachada, muda as artes. O pessoal começou a ver que estava dando resultado. Daqui a pouco eu comecei a dar palestra de vendas para o pessoal, entendeu? Então, eu fui contratado pelo Gilson lá do Central de Alimentos, aí fiz palestra para a equipe dele. Comecei a fazer cliente oculto, entendeu? Legal. Então, eu ia, fingia de cliente, comprava, consumia, identificava os principais problemas naquela empresa e depois fazia palestra. Tenho um amigo, cliente, até hoje, o Júnior da São Jorge Imóveis,
a gente fez vários treinamentos lá também, Açougue São Jorge, e muita gente, muita gente. Se eu for citar todo mundo aqui... O seu início, ele foi muito árduo, né? Foi. Não foi um início fácil. Não, Você teve que andar muito, a bater muito pé, a inclusive, perna, a bater pé, muito não a tinha perna, veículo. né, ali. não tinha veículo. Foi um trabalho, assim, de formiguinha mesmo. Mas hoje, voltando para o nosso presente, Sim. né? Você é uma referência. A Sim. sua empresa é referência. Você se posiciona com diferencial no Instagram, no digital. E hoje, esse crescimento, essa referência que você é hoje, foi algo planejado? Ou foi como lá no passado? Ele foi um trabalhinho e quando você percebeu, você já era o atual? O atual surgiu em 2012, com o advento da mensagem bem discreta do Dr. Adelso, ou você muda ou você morre, né? Eu tive que pensar e ser disruptivo de novo. E aí eu fui e montei no Murilópolis, até já te falei isso, né? Montei no Murilópolis, lembro. a empresa ali no Murilópolis, aluguei um ponto gigante, enorme. E aí eu disse assim, o negócio vai andar, vai crescer, vai avançar. Eu montei um ponto no Murilópolis e aí a atual 2 Comunicação e Eventos ganhou mais corpo. Porque aí a gente passa a ficar mais central, continua atendendo os clientes da região alta da cidade, mas também atendendo os clientes da parte baixa, com essa parte de comunicação. E aí eu resolvi adotar para mim o nome Fábio Atual. Ó, eu tô contando em primária para vocês. Sim. Adotei para mim o nome Fábio Atual, porque eu já tinha a empresa Atual 2 Comunicação e Eventos, atualizado, né? Sim. Eu e Cristina, jornalistas e tal. Então, atualizado. E aí ali em 2012, resolvi adotar para mim e criei as redes sociais Fábio Atual. E aí eu decretei: nós vamos ser um sucesso. Nós vamos conquistar não só Alagoas, nós vamos desbravar o Brasil inteiro. Com palestras, com os treinamentos, com toda essa bagagem que a gente tem. Então, E aí houve continuou um planejamento mesmo. houve um planejamento, a gente começou a abrir o ponto maior, comprei uma franquia gráfica, lancei uma oficina de atores, tinha professores como o Naeliton Santos, que é um grande ator aqui de Alagoas, que dava aula lá, lancei uma oficina de oratória, né, de comunicação, né? Então o negócio foi se expandindo, aí comecei a ser convidado para palestrar fora, e aí comecei a rodar, e logo depois, quando eu lancei o canal, o que acontece? Eu disse, eu vou fazer os canais darem certo. E quando eu fizer eles darem certo, eu vou ser referência e vou lançar os cursos nessa área. E aí, em 2015, eu lancei a Escola de Youtubers, a primeira escola de Youtubers presencial do Brasil. Eu não tô falando de, segunda, não. A primeira escola presencial de youtubers do Brasil. Foi montada aqui em Alagoas, por mim. E aí, eu tinha feito eu tinha participado de uma academia de youtubers do YouTube Brasil, lá em Recife. E aí eu disse, eu vim pra cá, eu já tenho conhecimento, eu já tenho 10 mil inscritos no meu canal de pegadinhas, tenho 2 mil e pouco no meu canal Fábio Atual, já tinha muitas visualizações, tinha milhares de visualizações, tinha mais de 10 milhões de visualizações nessa época já, e eu disse, eu vou fazer acontecer. E aí, vamos fazer acontecer, bora. Lancei. Quem é você? Comecei a receber. Quem é você pra montar uma escola de youtubers com 10 mil inscritos? Aí começou o povo a falar essas coisas, né, dizer que eu não teria condições de ter uma escola, As que eu não pessoas poderia que não têm ensinar. iniciativa de fazer, não tá fazendo nada de diferente. Quando Sim. uma pessoa faz diferente, Critica. Critica. Não, quem é você? Com 10 mil inscritos já quer ensinar os outros. Eu não posso ensinar as pessoas a ganharem muitos inscritos, mas eu posso ensinar as pessoas a criar um canal, a sair do zero. Tem pessoas que não sabem Sim, o básico. a oratória, A oratória, como se posicionar. E aí começou ali. Só que eu disse, com o meu método, olha só, eu tenho inclusive posts que estão arquivados e posts que estão guardados lá, salvos, que eu escrevi frases profetizando coisas. Inclusive, infelizmente, algumas pessoas me chamaram de soberbo na época, inclusive humorista com reconhecimento nacional. Eu fiz um post dizendo, o meu método vai funcionar para mim. E anotem o que eu tô dizendo, daqui a um ano eu vou estar gigante. Um ano depois eu já tava com a primeira plaquinha do YouTube, de 100 mil inscritos. Entendeu? Então, tipo assim, aí depois foi só crescendo, bati 80 milhões de visualizações. E aí não só foi eu, meus alunos também. Hoje eu tenho a Thelma Moura, por exemplo, que é ex-policial rodoviária federal, fala sempre aos ventos por aí, que ela não sabia nada, palestrante, ela não sabia nada de internet. E hoje ela é milionária,
financeiramente, ela é milionária, deixou a Polícia Rodoviária Federal. E tudo começou pelo YouTube. Entendeu? Então, tipo, Bruno Giuliani, que é um dos maiores coaches do Brasil, Moisés Ribeiro, tudo meus alunos, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho vários alunos mentorados meus espalhados pelo Brasil. A Aline Sopper, que é a maior treinadora de educadores financeiros do Brasil, tá morando em Orlando, né, nos Estados Unidos, e ela hoje também é milionária, já faturou mais de 10 milhões de reais, e todos eles utilizaram Alunos. também o YouTube como ferramenta para poder avançar e crescer. Ô, Fábio, você acha que um dos seus maiores desafios que você teve nessa carreira foi justamente essa parte do pessoal não acreditar no trabalho? Ou você acha que isso não interferiu tanto e você teve dificuldades maiores para se sobressair e conseguir evoluir na sua jornada aí de empreendedorismo? Eu vou te dizer o seguinte, existem forças ocultas, tá? De pessoas que querem, às vezes, menosprezar o crescimento do outro, tá? Então sempre vai ter, infelizmente a gente não pode nem ligar para isso, para os invejosos, para as pessoas que não querem ver o seu crescimento. Tem gente que vai estar sempre batendo, porque vê luz em você. Vê luz em você e bate, Incomoda, joga né? pedra, porque você incomoda. E eu sempre soube, eu sei que eu não conquistei ainda nem metade, nem 10% do que eu vou conquistar ainda. São palavras de bênção que eu jogo para mim mesmo e jogo para as Sim. pessoas o tempo inteiro. Porque eu nunca, nem para as pessoas que já me fizeram algum mal, eu não lanço palavras de maldição. Da minha palavra só sai sempre coisas boas, sabe? E eu acredito muito nisso, em você acreditar no que você tá fazendo. Então eu recebi muito hater no início, muito hater mesmo. E aí uns vão dizer que é racismo, outros vão dizer que é inveja, o que for. Pode Sim. ser qualquer Até- coisa. Só que pra mim não vai pegar. Não vai pegar. Já tentaram, mas não vai pegar. E eu vou lá e continuo. Eu vou em frente, eu vou avançar, eu vou buscar fazer. E foi assim, esse cara aqui, alto, magro, desengonçado, né, de Sergipe e Alagoas, que eu brinco hoje que eu sou alagipano, né, Alagoas com Sergipe, foi ministrar palestra no Paraguai, para paraguaios e brasileiros. Top. Né? Esse cara aqui já foi para Portugal, já foi para Espanha, já foi para o Cabo Verde, né? Esse cara aqui roda o Brasil e o mundo. Construiu E uma carreira, construir né? uma carreira. E sempre que eu precisei, uma das grandes chaves é entender que às vezes a gente vai precisar encerrar ciclos. Sim. E eu sempre que eu precisei encerrar o ciclo do técnico de informática, eu precisei encerrar o ciclo do stand-up comedy, porque eu não contei aqui a trajetória no stand-up, mas eu precisei encerrar o ciclo do Fábio das pegadinhas. Só que tudo é o Fábio. É o Fábio. É o Fábio. Eu não deixo de ser o Fábio. E eu É o posso Fábio. encerrar e reabrir ciclos quando achar que devo, entendeu? Só que a gente tem que ter essa noção, enquanto empreendedor, empresário, saber que às vezes a gente vai precisar dar passos para trás para dar passos para frente. Às vezes eu preciso dar 2 passos para trás, 1 passo para trás para dar 10 para frente. Exatamente. Entendeu? Em relação a essa questão dos haters que você falou aí, a gente vê que hoje, com a questão da internet, né, porque não é presencial, as pessoas ficam mais ácidas nessas situações, né? O que é diferente de você ser um hater, diferente de você fazer uma crítica construtiva, né? Sim. Uma crítica construtiva é totalmente aceitável. Você vai lá e dizer, ó, cara, ficou top aí, mas só melhora a qualidade da câmera, acho que tu fizer isso vai ficar melhor. Mas as pessoas, elas extrapolam essa questão da crítica construtiva e começam a criticar você Sim, como se tudo que você fizesse ali, o contexto todo não prestasse. sim. Né? E a internet hoje, vamos dizer, às vezes parece que é uma terra sem lei, né? Porque você fala o que quer e muitas das vezes não pensa no outro lado, como a pessoa está se sentindo. Porque apesar do Fábio ser uma pessoa super para cima, ser uma pessoa super de bem com a vida, vai ter um dia que o Fábio não vai estar bem. Tem os dias, né? E se o Fábio ler aquilo naquele dia, ele pode ficar triste, pode ficar chateado, decepcionado. Mas as pessoas têm que ter essa noção que crítica construtiva ela é válida em todo lugar. Mas seja a partir da crítica construtiva para ser um hater, eu acho que já é um pouquinho demais. As pessoas passam um pouco do limite. A vida, ela é como um prisma. Ela não é só uma coisa, não é só um lado, são vários lados. Então, as pessoas têm uma mania de olhar por uma única ótica e acreditar que aquela ótica dela é a ótica que é unânime, que é única e que vai ali, eu vou detonar essa pessoa, eu vou acabar com ela. Veja o que fizeram com o menino que saiu recentemente vencedor do Big Brother, o Davi. A vida pessoal dele Acabou-se. acabou-se, né? Então, tipo, as pessoas
destilando, não para, um post atrás do outro, é só veneno, só veneno. Se ajuda o povo do Rio Grande do Sul, parabéns. Não, não, se não ajuda, não, nada presta. Sabe por quê? Porque o hater, ele não tá interessado em você acertar. Ele tá interessado em encontrar erro até onde não tem. Sabe aquela tal do pelo em ovo? Sim. Sempre vai estar ali. Então, uma das coisas principais, que infelizmente você tocou num ponto seríssimo, tá? Eu venho fazendo posts assim, talvez vocês tenham acompanhado. A internet adoece e a internet mata. Verdade, E Fábio. você que tá do outro lado, pode ter sangue nas suas mãos. Você que tá do outro lado, cuidado com o que você fala na internet, o ódio que você destila para as pessoas, porque você pode não ter pego uma arma e atirado na pessoa, mas você pode ser objeto. Olha só, o quanto pesado é isso, de tirar a vida de alguém. Só pelas suas palavras. Então, realmente, tome cuidado. Pessoas que desincentivam a outras pessoas a empreenderem. Pessoas que dizem que você não leva talento para aquilo. Calma, gente. Cuidado com o que você fala. Eu sempre digo o seguinte, se eu não tenho nada a acrescentar, eu não falo. Se eu não tenho algo que eu possa ajudar as pessoas, colaborar, ser significativo. Eu estou nessa vida para ser significativo. Para ajudar as pessoas. E, em nenhum momento, como já isso disse, em nenhum momento vocês vão ouvir de mim uma crítica destrutiva. Se for para colaborar, olha, como você disse, ficou bom, você poderia mudar aqui, mudar lá. Mas não, as pessoas só querem só lhe jogar pedra, né? Só querem lhe colocar para você se sentir para baixo. E aí, para você que vai virar produtor de conteúdo, para você que é empresário, para você que é empreendedor, que está montando um negócio, você precisa ter realmente o seu ouvido blindado e os seus olhos blindados para selecionar o que é de melhor para você. Não quer dizer que você não vai ouvir a opinião das pessoas que você vê que agrega a você, mas que você precisa ficar atento e entender que nem tudo que convém aos outros convém a você. Então não assuma para você algo que pode lhe fazer mal. Vai, siga em frente, faz o seu trabalho. Eu sempre digo, estude. A educação transforma, a educação eleva, a educação impulsiona. Então, busque capacitação, busque quem sabe mais sobre aquele determinado assunto que você está querendo. Você quer montar uma empresa de contabilidade? Você vai, como ver os passos do Jarison, conversa com o Jarison, conversa com eles para poder ver como é que eles conseguiram chegar até ali. Sabe o que é que as pessoas têm mania de dizer? Não, eu não vou conversar, não, que ele não vai querer. O povo daqui não fala. Não, você tentou. Ou ele vai achar Você que eu tentou? vou copiar ele. Ele vai copiar. Você já tentou? Chegou lá francamente e assim, disse assim, ô, Jarison, deixa eu conversar contigo, trocar uma ideia com você. Não tentou. Você já tentou, chega para mim, Fábio, tô querendo montar. Seja aberto, sincero. O pior é a pessoa com subterfúgios. Sim. Né? Tentando. Não, chega aberto. Eu tô querendo montar um negócio parecido com o seu, na mesma área que o seu. Você pode me passar? Se você não puder, você vai dizer, não posso. Né? E o grande mal das pessoas é o medo do que o outro vai falar. Verdade. Eu acho muito poderoso isso. Que aí a gente vai entrar na questão do network, né? A gente vê poder no network, né? Essa questão de você chegar e conversar com uma pessoa do segmento igual ou parecido com o seu e fazer uma troca. A gente já teve muitas sacadas e uma conversa assim que a gente tá tendo agora. Lógico que a gente está aqui com o objetivo de passar insights e dicas para o pessoal que está em casa. Mas, através dessas conversas, a gente consegue aplicar muitas coisas no nosso negócio. E a gente é muito aberto a essa questão de conversa. E eu sei que você é muito aberto também a isso. Inclusive, o Fábio, o pessoal, vocês que estão em casa não sabem, mas o Fábio deu uma dica muito massa para a gente, né? Que fez assim... Ajudou a gente a tomar a decisão de mudar a Eficaz, sair no Berto Lobo, né? E ir para uma principal. Então, o Fábio, ele plantou também essa sementinha no nosso coração, né? Eu lembro que o Jarison ligou pro Fábio e perguntou o que ele achava. E aí você falou, pessoal, vai pra rua, não sei o quê, já tem muitas pessoas indo. Já era um desejo no nosso coração. E a sua dica fortaleceu mais ainda, né? Então, eu acho muito válido essa questão de troca, de você realmente sentar. Quem é fechado para isso, de network, de conversar, de falar sobre negócios, vai ter muita dificuldade. Sim. E graças a Deus está se abrindo isso muito, né? A gente fez algumas rodadas de negócios aqui em Alagoas, justamente com esse objetivo de quebrar isso, né? De proporcionar para que as pessoas possam se integrar, né? Possam trocar ideia mesmo, possam conversar, possam se conhecer. O conhecimento, ele realmente liberta, né? Então, quando você... Primeiro, deixa as suas intenções
o mais claro possível, né, para o outro. E deixa o seu coração, primeira coisa, antes de falar com as pessoas, deixa o seu coração liberto também. Né? Porque às vezes o problema está em você, não está nos outros. É como você chega para as pessoas. Às vezes você está travado. Eu já levei muito na cara, tá? Já tive muitas trombas e tal. Mas eu continuo sendo o Fábio, que se alguém chegar para mim, sentar para conversar, pedir algum conselho ou quiser só fazer uma troca, eu vou continuar sendo o mesmo Fábio, porque o problema não está em mim, está no outro. Então eu não vou deixar de me indispor. Agora, claro, quem erra comigo só erra uma vez. Porque quando eu erro, eu só erro uma vez. Então, se eu cometi um erro na minha trajetória, no meu negócio, que a gente comete erros, eu sempre digo, olha, esse erro eu não vou cometer mais. Recentemente a gente teve um erro que custou caro financeiramente para o meu negócio. Custou muito caro para o meu negócio. E aí eu sempre digo, eu só erro uma vez. Porque é o meu dever corrigir aquilo ali e não errar mais. Entende? Você vê, ó, tá batendo. Tá batendo. Ei, você vai continuar? Não, pô. O grande problema das pessoas é não entender que nessa vida a gente vive com diversos passos. E eu preciso entender qual passo que eu dei certo e qual passo que eu dei errado. É como numa venda. Eu sempre digo, vendedor que é vendedor é aquele que analisa seu próprio discurso enquanto está vendendo. Verdade. E no momento que ele percebe que o cliente mudou o semblante, que ele se perdeu aquela venda, ele já pega aquilo ali e no próximo ele já não erra mais. Ele já não vai usar mais aquela brincadeira que não deu certo. Sim. Ele já vai entender aquele processo. Ele faz a leitura do que ele tá, de como ele está se posicionando. É muito importante também essa questão da leitura, né? Eu também sou muito de fazer leitura, gente, né? Gosto de, enquanto tá conversando, tá observando. E às vezes tem gente que vai vender ou vai falar do seu serviço de forma meio que despretensiosa, sem nenhuma preparação, sem entender o cliente, sem entender o negócio do cliente, né? E aí, no meio da conversa, você já vai sentindo o cliente. Peraí, eu dei esse valor aqui, eu acho que ficou mais pesado. Então, você ali também, no meio da própria venda, conseguir corrigir a sua rota e conseguir finalizar a venda do serviço ou a captação desse cliente também é muito importante. Eu falei em vocês em 2 palestras, que não me deixa mentir. 2 palestras recentemente eu falei em vocês. Por uma atitude que vocês têm dentro do negócio de vocês e que todo empresário deveria ter. E sobre algo que eu falei aqui ao longo de todo o nosso processo que muda, que transforma, que liberta, que é o conhecimento. Vocês fazem um clube, né, de leitura, tem um dia de estudo e tal. Eu sempre replico isso nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu sempre falo. Vocês sabem, se já foram para a palestra minha, que eu sempre falo sobre... Eu faço indicação de livros, indicação de filmes, falo para o pessoal criar clube de leitura. E recentemente eu até disse, você tem inclusive um colega nosso, né, que é a Eficaz Contabilidade, que tem um clube lá. Siga ele no Instagram, vejam lá como é que eles fazem, porque isso é bacana. E isso transforma. Você dá a oportunidade. Não sei ler, não gosto de ler. Tal. Começa lendo uma página, vai ler 2, daqui a pouco senta para conversar, trocar uma ideia com aquilo ali. Todo mundo agrega. Acredito que em todos esses clubes que vocês fazem, essas reuniões, todos vocês aprendem, né? Com certeza. Isso serve também para a questão de empresário, né? Todo mundo tem um pouquinho a aprender com o outro. Independente do nível que o Fábio esteja, se o Fábio está num nível aqui avançado hoje, mas tem um cara querendo começar na mesma área que o Fábio, esse cara vai ter alguma coisa para ensinar para o Fábio. Então, as pessoas não podem, né, como você falou, não procurar uma outra pessoa para pedir ajuda, para pedir conselho com medo de que não vai dar certo, tá, pessoal? Então, se você tem alguém que se espelha, que você modela, tenta contato, tenta aprender, tenta passar um pouquinho também do que você sabe, para que no final os dois saiam mais fortes, né? E voltando um pouquinho para a questão do marketing, Fábio, já que você é um cara voltado para isso, né? Marketing, internet, o que é que você poderia dar de dica para a galera aí de estratégias de marketing para fazer com que o seu negócio decole, né? Ou que você já utiliza para o seu negócio, ou que você acha que não cabe no seu negócio, mas pode caber no negócio dos outros. O que é que você poderia dizer aí em relação à estratégia de marketing para a gente? É o seguinte, eu sempre digo, não só eu, mas vários outros colegas também que atuam com treinamento, palestra, a gente sempre frisa o seguinte, que se você estar nas redes sociais é fundamental, é base, né? Você precisa estar presente e não só estar lá, mas estar atuante lá dentro, certo? No Facebook, no Instagram, no LinkedIn, Pinterest, no YouTube. Agora, vai ter aquelas redes que você vai escolher para dar mais foco.
Obviamente, porque você não vai conseguir estar em todas as redes e ativo em todas as redes. Algumas você vai acabar só replicando o que você fez em outras, né? E é importante entender quais são as redes que fazem que o seu cliente está. Então, por exemplo, a Eficaz tem que estar no LinkedIn. Né? A Eficaz tem que estar no LinkedIn, por quê? Porque você lida com outros negócios, com outras empresas. Então, vocês fazem um trabalho para outras empresas. E aí você vai encontrar os heads da empresa, né? Os executivos das empresas lá no LinkedIn com mais facilidade. É importante estar lá. É importante você estar hoje no YouTube. Por quê? Porque o YouTube educa. Né? É muito mais fácil quando alguém tem dúvida sobre imposto de renda, ele ir no YouTube para poder saber, do que ele ir no Instagram. Por mais que no Instagram tem um monte de coisa educando, mas no YouTube é um buscador. Hoje os jovens, eles usam 2 buscadores, YouTube e TikTok. O Instagram não é um buscador, mas o TikTok tá virando um buscador e o YouTube é o filho do maior buscador do mundo, né? Que é o Google. Né? Então, essa é uma coisa. Só que tem um ponto anterior a isso, que eu e outros colegas falamos também. Falta você ter o seu próprio site. Porque esses outros locais são terrenos alugados. E aí, no momento em que o Mark Zuckerberg não quiser mais você lá, você vai cair fora. O Xandão mandar tirar você, você vai cair fora. Né? Então, você não vai estar mais lá. Ou surge uma nova plataforma, né? E, enfim, o importante é você ter o seu lugar. O seu lugar é o quê? O seu site. Tenha o seu site, que é o cartão de visita da sua empresa, é você ter o seu site. E aí você vai estar bem posicionado no Google, vai estar bem posicionado no Bing ou em qualquer outro browser, né, de pesquisa. Você vai estar bem posicionado. Por quê? Porque é o seu terreno. Exatamente. É seu, vai estar lá, é o seu site. Então, toda empresa tem que ter o seu próprio site. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é só ter um site e botar lá? Não. Tenha dentro do seu site, se possível, um blog, onde você vai colocar lá os seus vídeos, onde você vai colocar lá textos, e isso vai fazer com que quando as pessoas forem pesquisar, elas achem você como resultado de busca. Então, esse é um segundo ponto. Seja ela qual for a empresa. Fábio, mas é muito trabalho. Não, o conteúdo que você já faz para o YouTube ou o conteúdo que você já faz para o Instagram, você vai replicar alimentar no seu site. Então, é só uma questão de predisposição. Esteja no Google Empresas, que é quando a pessoa vai fazer aquela busca lá, encontra as empresas para ir, né, ela vai lá no Maps, né, e diz, eu quero ir na Eficaz Contabilidade. Sua empresa tem que estar lá, com a rota para achar a sua empresa. Se possível, coloque fotos atualizadas, coloque vídeo. Coloque um vídeo mostrando como chegar, né, indo de alguns pontos da cidade. Se é da parte alta, como chegar até lá, como da parte baixa, como chegar até lá. Para as pessoas verem, tenha fotos da sua fachada sempre atualizadas. Né? Sempre tenha fotos atualizadas da sua fachada. Por quê? Porque é como a pessoa vai chegar lá e dizer, eita, é aqui. Não fique dependendo do Google Street View, não. Né? Porque pode ser que na época que ele passou, a sua fachada era de um jeito e hoje é de outro. Então, tenha fotos atualizadas lá no seu Google Empresas, que é o antigo Google Meu Negócio. Fábio, como é que eu faço isso? É de graça. Você digita lá, Google Empresas. E aí você cria um perfil, eu não sei. É intuitivo. O que eu quero dizer com isso é fácil, é só você ler. Se você parar de preguiça e parar de criar objeção na sua mente de dizer, não, mas eu não entendo essas coisas de internet, não, porque eu não sou bom. Se você ficar repetindo, sua mente vai entender que realmente não é bom. E quando você olhar, você vai ver grego. Mas não é grego, é português. Então basta você ler, cara pálida. Vai lá e lê. Aqui tá pedindo para eu botar meu nome. Pronto, você vai botar seu nome. Aqui tá botando para botar o nome da empresa. Tá escrito, é bem fácil. É muito intuitivo. Então, você vai seguindo passo a passo, cria lá o perfil no Google Empresas. Esse é um ponto. E nas redes sociais, é como eu disse, identifique quais são as principais redes que o seu cliente está e comece a trabalhar elas. Então, atualizar essas redes. Tenha um podcast, por exemplo, para receber seus clientes, conversar, trocar ideia, porque é uma maneira de você o quê? Ter conteúdo mais prático, né, para você replicar, para você fazer os cortes aqui de vários insights que vai acabar atraindo novos clientes para você, a depender de qual seja a sua área. Se você tem uma empresa de produtos, por exemplo, faça vídeo review. Ou seja, o que é isso? É um vídeo você mostrando aqui aquele produto que você vende, explicando como usar, quais são os benefícios daquele produto. Faça vídeo comparativo. Por exemplo, você tem uma loja de carros. Compare o carro A com o carro B. Esse carro é assim, 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 assim. Esse aqui é assim, assim.
Mas por que eu vou comparar? Vou mostrar as coisas boas e ruins dos dois. Mas as coisas ruins, sim. Porque quando você dá a opção para o seu cliente, ele tem a impressão que ele que está decidindo. Mas no final você quer vender os dois carros. Entendeu? Então, tipo, o cliente vai dizer, eu gostei mais disso. O outro vai dizer, eu gostei mais daquilo. Ele vai pesar os prós e os contras e no final ele vai fechar com um dos dois carros que você mostrou. Entendeu? Até porque o que é um defeito para você, Não é pro outro. pro outro não é. Ele não tem aquela necessidade. Sim. E talvez aquilo ali sirva para ele. Pô, um dos exemplos agora de marketing bem forte, se não me engano, o nome da empresa é Equilíbrio, lá de Goiânia. O Lucas Bart, que é um influenciador, criou uma série, que inclusive foi parar no Pequenas Empresas Grandes Negócios, que aumentou o faturamento de uma empresa de carros em 38%, se não me engano. 38% o faturamento dele aumentou. Sabe fazendo o quê? Falando mal dos carros. Ele pega aqui e grava um vídeo só mostrando só as coisas ruins de cada carro. Então não sobra nada pra você que vai comprar dizer, porque ele já disse tudo que não presta naquele carro. Então ele pega aqui, Amarok, é péssimo esse carro por isso. Se você gosta disso, ele faz, e detona. Eu já vi algum vídeo dele. Ele detona o carro inteiro. Aí ele diz, mas nenhum carro presta pra você. Não, veja qual o que menos tem coisas ruins e escolha o seu. Só que o que é vantagem aqui na nossa loja é o seguinte, que aqui tem um laudo cautelar, aqui tem isso, aqui tem a vistoria e tem a garantia, tal. Então você não vai ficar no pendura. Então ele chega e mostra só problema, mas diz, se comprar aqui você vai receber uma vistoria que vai te dar a garantia de você poder usar o carro. Então todo carro tem as coisas ruins e eles mostram só coisa ruim. Ele usa o humor e aí é aquele bom senso de entender que vai ter hater em tudo. Se você for uma planta no seu negócio, vai ter gente que não vai gostar de você. É verdade. Se você for uma árvore frutífera, vai ter gente que não vai gostar de você. Então faça, não importa, de um jeito ou de outro, faça. Não fique olhando pro seu vizinho e dizendo assim, eita, olha aquela moça daquela empresa tá fazendo dancinha. Deixa ela fazer a dancinha dela, ela tá trazendo os clientes dela daquele jeito. O outro ali tá passando vergonha, jogando água na cara. Deixa ele jogar água na cara. Faz o teu, entendeu? Vai lá, busca o inovar do seu jeito. E vai botar uma melancia na cabeça? Se for preciso, né? O foco hoje é eu preciso atrair. Marketing você vai usar muito o AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Para a pessoa chegar para a ação, que é comprar, tem que passar pelos outros passos. Então você precisa atrair as pessoas. Então muitas vezes você vai usar um conteúdo de entretenimento para atrair público para dentro da sua rede social. E aí lá dentro ela vai vendo as outras coisas que você tem, os conteúdos que são relacionados à venda direta do seu produto, do seu serviço. E aí, depois que elas já estão lá, já pegaram afeição por você, olha que legal, eles fazem serviço. Eita, é o mês do leão, imposto de renda, eles fazem isso aqui e tal. Entendeu? Então é sobre isso. Internet é para você realmente botar, vestir a fantasia, é para você realmente atrair as pessoas e não tem nada demais com isso. Eu sempre digo, se você não estiver matando, não estiver roubando e não estiver se prostituindo, tá tudo certo, entendeu? Até pra gente, assim, que é mais voltado pra parte das vendas e o pessoal que tá em casa, o que o Fábio tá falando, pessoal, basicamente é você atrair o máximo de pessoas para ver a sua marca, ver sua empresa. E ali funciona mais ou menos como um funil de vendas, né? Sim. É um funil grande onde você atrai o máximo de pessoas e aí vai passando pelas etapas do funil até chegar definitivamente na venda, né? Só um ponto, assim, quando a gente fala de atrair o máximo de pessoas, mas sempre todas essas brincadeiras são relacionadas ao seu negócio. Isso. Então vai atrair muita gente, mas muita gente que de alguma forma tá ligada ao teu negócio. Então todas essas dancinhas, essas coisinhas são sempre para dentro do foco do seu negócio. Então o negócio do que o pessoal tá fazendo aí de corta o coco e joga água na cara da pessoa. Sim. A pessoa depois já tá falando do negócio dela. A sacada é legal. Entendeu? Então, tipo, todas essas trends sempre você adapta para a sua área. Para que você, nessa boca grande do funil, você atraia muita gente, mas muita gente interessada na tua área, que esteja ali relacionada à tua área, né? Nem sempre também o pessoal tem que fazer o que está passando na internet, né? Sim. Nem tudo cabe também para o negócio da pessoa. Nem tudo cabe. A pessoa também tem que ter esse feeling de entender,
faz sentido pro meu negócio, vamos aplicar. Não faz, deixa a onda passar, né? Ah, eu tenho uma funerária e aí eu vou jogar agora a água, vem pra cá um monte. Não, você tem que ter, tem que ter a noção, né? A noção. Então, tipo, é importante você ter essa sensibilidade. Só que tem uma coisa ciente na sua mente. Não ligue pra cancelamento. Mas pra isso você tem que estar com a mente boa, blindada. Mas não ligue pra cancelamento. Porque se a gente ligar pra cancelamento, a gente não faz nada. E ainda vai ser cancelado. Nada. E ainda pode vir a ser cancelado. Porque não faz então, nada. Porque não faz nada. Então, assim, o pior dos cancelamentos, que é ninguém comprar nada de você. Né? Pior. É ser ignorado, né? Que é o pior de todos. Então, não ligue pra cancelamento. Faça as coisas. Agora, óbvio, né? Por favor. Isso eu tô falando dentro do negócio, tal, mas você não vai ser racista, você não vai ser um filho da mãe, você não vai ser homofóbico. Aí, meu amigo, é um problema seu de caráter. Aí é um problema seu de valores. Aí é outra história. Aí você tem que ser cancelado. Aí é outra história. Mas não sendo nada disso, né, que venha ferir para com o outro, obviamente. Claro, tá? Ao mesmo tempo, na internet a gente é muito plural. Então, claro que alguma brincadeira que você faça, alguma coisa, sempre vai ofender alguém. Porque, por exemplo, toda piada tem um alvo. É verdade. Toda piada tem um alvo. Com isso, eu não estou diminuindo, dizendo assim, as pessoas estão com mimimi. Não. Cada pessoa sabe da sua dor. Cada pessoa sabe onde é que pra você dói. Só que realmente não tem como você hoje, tipo, passar ileso, vou fazer uma piada e não ofender alguém. Né? Alguém vai se sentir ofendido. Alguém vai sempre se sentir ofendido. Então, não deixe de fazer pensando que, ai, meu Deus do céu. Por quê? Porque você não tá falando pra aquela pessoa, porque você não tá explicando pra uma pessoa específica. Eu vou falar aqui pro Jalisson, não tô. Eu tô falando, tal. Agora, as principais coisas que eu não devo ser, né? Você não vai ser. Né? Tipo, como a gente falou aqui, um racista, um homofóbico, né? Enfim. Né? Isso aí é óbvio. A internet já cancela sem você ser isso. Se você sendo, pronto, é que é pior ainda. Tenha só esse cuidadinho. Ô, Fábio, a gente sabe que hoje você é palestrante, sim, né? Mentor, tem a questão dos cursos, dançarino. É empresário, dançarino das horas vagas, né? Também, que a gente já viu. Como é que você faz hoje para gerenciar a questão do seu tempo? Porque, assim, dentro do seu negócio são várias vertentes, né? Que você tem que estar ali atualizado, né? No dia a dia. Como é que você faz hoje para gerenciar esse tempo de empresário com a parte pessoal, sendo que dentro do empresário você tem essas variações de soluções? Você vê, né? A internet dá essa impressão que... Claro, eu tenho muitas atribuições, muitas atividades, mas a internet dá essa falsa impressão que a gente tá o tempo todo ali, né? Tipo, tá o tempo todo ali conectado, toda hora postando coisa, toda hora fazendo... Você não faz mais nada da vida. Não faz mais nada da vida, tô só ali. E não é. Aí tem uma coisa chamada agendar postagens. Então, tipo, eu tiro os dias que eu preciso gravar, eu tiro os dias que eu preciso fazer algumas determinadas coisas e já deixo pré-agendado nas redes sociais para que eu possa cumprir outras funções dentro do meu negócio, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que eu já fui muito workaholic e isso não me fez bem para minha saúde. Né? Então, é preciso ter tempo de qualidade. Explicando o que é o workaholic. Trabalhar demais, feito louco, só trabalho, não pensa em mais nada, você deixa tudo de lado só para pensar em trabalho. Manhã, tarde, noite, só trabalho, final de semana, só trabalho. Isso não faz bem para ninguém. Hoje eu tenho tempo de qualidade, hoje eu tiro tempo para viajar, hoje eu tiro tempo para curtir, porque eu entendo o seguinte, que quando eu tiro esse tempo para poder vivenciar essas experiências, eu refrigero a minha mente, refrigero a minha alma e isso me dá mais impulso para eu poder seguir no meu negócio. E se eu ficar só trabalhando, a nossa mente, ela cansa e ela deteriora, certo? E a nossa mente, ela é importantíssima para o nosso futuro. Então, se você não quer ficar demente, se você não quer ter um Alzheimer e tal, tudo isso acelera. Uma depressão, tem uma vida, ansiedade. Uma depressão, ansiedade. Então, não adianta você também. Então, primeira coisa é saber fazer uma gestão do seu tempo, dividindo bem as atividades. Eu uso hoje bastante inteligência artificial para impulsionar algumas coisas minhas. Ou seja, coisas que são repetitivas, eu coloco a inteligência artificial para fazer. Por quê? Porque eu ganho tempo de qualidade para mim. Aquele tempo que eu ia passar horas, às vezes, fazendo uma coisa, eu refino na inteligência artificial. Entendeu? Então, tipo, eu tô utilizando aquilo ali ao meu dispor. E hoje eu ensino as pessoas a utilizar a inteligência artificial dentro dos seus negócios para refinar. Não para tirar o posto de ninguém,
mas para realmente deixar as coisas muito mais otimizadas. Então, uma das coisas que eu aprendi ao longo dessa vida, com esses ciclos que se abriram e que se fecharam, e alguns que eu fui fechando gradativamente, como, por exemplo, ter deixado o jornalismo. Eu deixei em 2018 o jornalismo, mas foi programado. Porque eu disse, eu preciso ter tempo tanto para fazer mais eventos, quanto também para poder eu curtir a minha vida. Essa coisa que eu comecei lá atrás de 3 empregos, tudo isso aqui, do Júlio, eu tenho uma hora que eu disse, eu preciso ir cortando tudo. A última obrigação que eu tinha, vocês sabem qual era, que tomava meu tempo, né, como gestor de um empresarial, né? Então, tomava muito meu tempo. Eu, graças a Deus, tirei também na minha vida. Então, hoje eu foco 100% na minha atividade relacionada à gestão da minha empresa, que é o quê? Ministrar palestras, treinamentos. Hoje eu vendo muitos cursos online, então isso também me dá tempo de qualidade, porque às vezes eu teria que ir presencial e aí eu vendo ele online, entendeu? Então as pessoas acabam consumindo. Então é isso, é você conseguir fazer um planejamento e fechar bem as suas atividades para que você possa produzir, às vezes, num dia, o que vai ser conteúdo para 15 dias, para uma semana. Por exemplo, eu gravei um podcast e gravei logo em 2 semanas e meia eu gravei vários episódios. Para quê? Para ficar 3 meses tranquilo, sabendo que ali eu ia ficar rodando e eu não ia precisar ficar numa turbulência, no sufocamento. Então, essas coisas é que vão deixando a nossa vida mais encaixada. E se não for, eu só abro exceção se for palestra. Mas se não for palestra, eu não trabalho aos domingos. A não ser se realmente for uma palestra que me interessa, um evento grande que me interessa, alguma coisa que me interessa. Mas se não for palestra, eu não trabalho. Não trabalhar não quer dizer que eu não vá, por exemplo, para um evento para curtir, né? Sim. Mas eu não trabalho. Tipo, a atividade normal que eu faço diária, eu não faço. A não ser se for uma palestra, um treinamento, e mesmo assim é muito pouco que aparece dia de domingo. Legal. A maioria dos eventos é durante. Então eu tirei aquele sábado, dia ali para isso. Seu né? dia de lazer. É meu dia de lazer. É meu dia de eu ficar na Netflix, é meu dia de ler livro, é meu dia Viajar, de né? viajar, é meu dia de ir à praia. Mas eu vou muito à praia durante a semana também. Tipo assim, não para tomar banho, mas às vezes só para poder contemplar a natureza e ouvir o som da praia. Aquilo me dá insights, me gera criatividade. Então, às vezes eu vou para a lagoa, paro assim e fico só olhando. Só deixando o vento bater, eu ouvindo, e aí venho. Eureka! Aí é aquela ideia. Entendeu? Então, isso faz toda a diferença. Para mim, né? Funciona bem para mim. As outras coisas realmente me adoeceram. Me levaram para um lugar que não era legal. Que eu vivia uma vida realmente que era só trabalho, 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 trabalho. Beleza. Você falou aí que você, geralmente, quando você contempla, né, a natureza, você tem inspirações. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo nosso podcast, eles vão conseguir tirar muitos insights daqui. Inclusive, eu já tirei o meu, com a gente conversando aqui agora. Eu queria que você deixasse algumas dicas para as pessoas que estão em casa, que vai começar a empreender agora. O que é preciso, que não pode faltar, logo no início dessa questão do empreendedorismo? Capacitação. Você precisa estudar. Você precisa realmente buscar informação. Você precisa estar cercado com bons profissionais. Tipo, você precisa ter um bom contador. Olha, posso dizer, eu me ferrei bastante de de perder certas oportunidades, de gastar e de ter realmente prejuízos por conta de contadores, tá? Então, tipo assim, tenha uma boa empresa, sugestão aqui da Eficaz, gente. Top. Tenha um bom contador, alguém que para lhe orientar, tenha um bom advogado, né, para lhe orientar também inicialmente nas questões que você precisa saber sobre o seu negócio, sei lá, licenças ambientais, tudo que precisa saber, não sei qual é o seu negócio, qual é a sua área, né? Então, se cerque de bons profissionais. Às vezes o barato sai caro, então é bom você se cercar de bons profissionais, você investir um pouquinho mais, mas para ter bons profissionais nesse sentido. Treine a sua equipe. Treine a sua equipe. Contrate bons treinadores para a sua equipe. Mas você não. Treine a sua equipe. Não tenho dinheiro. Bota todo mundo na salinha, entra no site do Sebrae, vou falar aqui, entra no site do Sebrae, lá tem o EAD do Sebrae gratuito. Então tem fluxo de caixa, não sei o quê, tem tudo lá. Tá? Então, não tenho dinheiro, tenho no Sebrae lá de graça para você. Tem sites como o do Banco do Bradesco, que tem vários cursos gratuitos lá. Vários cursos gratuitos. Santander também. Estou fazendo propaganda porque são cursos gratuitos, tá? Tudo bem. Então tem vários cursos gratuitos lá. Então,
Primeiro, busque capacitação. Ou seja, eu não estou vendendo meu peixe. Claro, se quiser contratar minhas palestras e treinamentos para levar para o seu negócio, vai ser maravilha poder ir para a sua empresa. Mas busque capacitação para você, empresário, e para sua equipe. Treine constantemente. É para estar em reciclagem sempre. Entendeu? Faça o clube de leitura, né? Estabeleça isso. Crie uma rotina de leitura para você e seja o exemplo para arrastar para os demais. Nem que seja uma página por dia. Eu digo sempre, se você não conseguir ler uma página por dia, tu tá morto. Tu uma página por dia, cara. Não consigo ler. Audiobook. Tem um monte de audiobook. Vai lá no Spotify, vai lá no YouTube Music. Tem um monte de áudios, livros que você consegue escutar. A capacitação, o conhecimento é o primeiro passo realmente para lhe libertar e lhe fazer crescer e empreender com mais êxito. E detalhe, errou, aprenda com o seu erro. Não fique remoendo. Já tem na Bíblia dizendo que murmurar não faz bem. E é fato. Não adianta, errou, perdeu dinheiro. Eu já perdi dinheiro. Eu posso dizer, dinheiro, eu já perdi dinheiro. E já ganhei muito dinheiro também. E a vida é sobre isso. É entender que se acontecer, eu preciso aprender com aquilo para eu não errar mais, para aquilo não acontecer mais. E aquele aprendizado vai valer milhões, porque, olha, eu já não perdi mais aquele dinheiro. Na verdade, agora eu estou multiplicando ele. E é sobre isso. É sobre entender cada processo. Então, seja uma pessoa vigilante de estar o tempo inteiro. E foi a duras penas, sabe? Ao longo dos anos que eu fui realmente aprendendo essas coisas. Só que eu, desde o princípio, eu sempre tive isso comigo. Eu só posso errar. Eu sou vigilante. Eu só posso errar uma vez. Né? Não que eu estou abrindo um portal para errar. Mas aquele erro ali só pode acontecer uma vez. O próximo já é burrice minha. Eu preciso estar atento. Então, as pessoas elas acabam pecando muito por isso, por elas se permitirem errar mais de uma vez. Sabe? De estar sempre insistindo na mesma coisa, na mesma tecla. Inclusive, na vida pessoal, eu tenho buscado também, porque na vida pessoal a gente acaba sendo desleixado um pouquinho mais, mas em não errar com certas coisas. Por exemplo, tem 20 anos que eu não tomo Coca-Cola. Foi uma coisa que eu errei naquele período lá que eu tomava, quase morri, mudei meus hábitos, não tomo mais. Eu aprendi. Mas eu precisei quase morrer para aprender. Não precisa chegar tanto. Não precisa chegar tanto. O pessoal pode aprender Aprenda antes, com a experiência né? dos outros. Pode aprender exatamente. antes, né? Então, o que é que eu tô fazendo hoje no meu dia a dia aqui? Porque assim, entenda só. A vida pessoal influencia diretamente na vida profissional e vice-versa. Você está num ambiente... Mantenha a sua empresa sendo um ambiente bacana. Com isso não quer dizer que é extremamente permissivo. Mas seja um ambiente bacana, legal. Eu chego no Eficaz, eu vejo que vocês se gostam, né? Que a equipe se gosta, que vocês se sentem bem. Isso é legal. A pior coisa é você trabalhar, e eu sempre fui tanto funcionário quanto também empresário. Porque eu trabalhei em 13 anos em emissoras de rádio e TV. E a pior coisa é você sair de casa, enfrentar um trânsito terrível para dizer... lá vai eu para mais um dia. Não, eu quero chegar lá, eu sei que eu vou estar o dia inteiro com outras pessoas e eu quero me sentir bem. Então, que seja um ambiente harmonioso. Eu já errei, esse erro vai servir de aprendizado para vocês, que é o seguinte: às vezes a gente vê um bom colaborador para a gente, enquanto empresário, que a pessoa faz tudo e é desenrolado, tal, mas para a equipe ele é ruim. E aí você tem que ir até onde isso é inveja da equipe ou até onde essa pessoa é ruim realmente para o resto da equipe. Então, eu preciso entender isso. Então, já aconteceu comigo de... Caramba, essa pessoa está sendo super elogiada pelos clientes. Mas o ambiente que ela criava era de terror e pânico para os demais. Já aconteceu isso com Entendeu? a gente. Então, isso é péssimo. Né? E aí a empresa vai sucumbir lá na frente. Entendeu? Porque vai bater na bunda daqui a pouco. A água vai bater na bunda. Então, você tem que ficar atento a isso. Para ter um ambiente bacana de trabalho, para que as pessoas se sintam bem, para que elas tenham vontade. Com isso não é ser permissivo demais, Verdade. mas é que as pessoas gostem, entendeu? Daquilo. A gente também já foi funcionário, né? E quando a gente foi desenhar o modelo da Eficaz, como é que a gente queria para o nosso negócio, a gente usa essa palavra. Eu não quero que a equipe vá trabalhar na Eficaz e tenha a sensação que estou indo para mais um dia naquele lugar chato. Sim. Porque quando eu ia trabalhar, eu dizia, vou para aquele lugar chato. Ou seja, o meu pagamento era apenas o meu salário. Não era o meu salário emocional, não era a minha satisfação. Por mais que eu estivesse fazendo coisas que eu gostasse na época, eu ia insatisfeita pela gestão, pela forma de tratar a equipe. Então, a gente combinou entre a gente que a gente não quer esse sentimento lá na Eficaz.
quer que a equipe vá trabalhar, que seja um lugar confortável. Inclusive, quando chega alguém lá, um novato, eu falo com a galera. Como é ser recebido no primeiro dia de trabalho? É chato, né, gente? Então, vamos proporcionar hoje a melhor experiência. Se coloca no lugar do outro, né? Exatamente. Ele vai conhecer a empresa, ele vai saber onde ele pode mexer, ele vai saber como é as nossas normas. Ele não vai chegar e vai sentar e vai trabalhar, não. O cara, quando chegar lá, ele vai passar de manhã conversando comigo, explicando como é que a gente trabalha, como é eficaz, porque eu quero que ele se sinta confortável. Inclusive, nos meus feedbacks, nos nossos feedbacks com a equipe, a gente fala, eu quero que você interaja no ambiente. Porque eu quero que seja confortável. Eu quero que lá eles tenham amizade. A gente quer que eles tenham conexões lá. E a gente fala sobre isso muito, né? Isso é muito bom. O ambiente de trabalho, ele diz muito sobre os resultados da empresa. Era isso que eu ia falar. Né? Ele diz muito. Tá totalmente ligado aos resultados. Inclusive, agora essa conversa aqui rapidinha, eu já pensei até numa outra situação. Nem tudo é quando entrar dinheiro. uma pessoa- Exatamente. Nem tudo é só o salário. O emocional É- conta, é- tá no ambiente bom conta. saber que, tipo assim, pô, eu gosto da galera eu gosto do pessoal, eu Aham. gosto de estar trabalhando. Tipo, eu trabalhei em vários lugares, como eu já falei aqui, e eu lembro quando eu fui estagiário da UNIT, a Universidade de Tiradentes, lá em Aracaju. Eu estagiei no setor de informática lá. E aí eu tinha o Miguel como líder. E até hoje eu lembro do Miguel como exemplo de líder. Todo mundo queria trabalhar por ele quando ele estava doente e tal. Por ele. Porque o cara era muito gente boa e sabia cobrar. Foi muito legal. E eu trabalhei na TV Sergipe, que é afiliada da Rede Globo lá em Aracaju. E eu trabalhei com um diretor chamado Roosevelt. E ele me disse uma coisa que eu sempre replico nos meus treinamentos e falo para as pessoas. Fábio, onde você quer chegar? Me diga onde você quer chegar aqui dentro da empresa, que assim eu poderei te ajudar. Saber onde você quer chegar é importante demais. Então, eu era repórter e se eu quisesse ser apresentador, ele disse, eu preciso saber que você quer ser apresentador. Eu preciso saber que você quer avançar, certo? E aí, isso fez toda a diferença. Porque a partir do momento que eu entro numa empresa e eu sei que naquele momento eu posso não estar mais adequado, certo? Eu posso avançar, eu posso me reposicionar lá, eu sei que a empresa tem espaço para poder crescer, eu sei que o gestor acredita no meu trabalho, então isso faz toda a diferença, entendeu? E aí, quando o colaborador ele entra, sabendo, não, eu entrei na função de recepção, vou ser recepção a vida toda, é isso? Não, quando a empresa já deixa claro que, olha, a gente tem aqui, você pode avançar, você veio para essa função, cumpra a sua função e, óbvio, sempre não vamos querer matar os amiguinhos, né? Não vamos Exato. querer derrubar os outros para conquistar a sua vaga, mas a nossa empresa, ela preza aqui pelo crescimento interno também. Então, se um dia a gente precisar, é bom saber que você tem interesse em outras oportunidades, outras vagas. Então, Com deixa isso certeza, claro. deixar isso bem claro, porque interfere muito. E, Fábio, vamos lá. Uma coisa que todo mundo fala hoje em dia, né? Que negócio não é só sobre o dinheiro, né? É sobre o que você também passa para os outros, sobre a expectativa que você passa, sobre o legado que você deixa. Qual é o legado que o Fábio quer deixar para as outras pessoas quando ele terminar a vida dele ou durante a vida dele de empreendedor? Eu vou viver 150. Não, brincadeira. Bem que eu gostaria. Mas é porque eu gosto, né, de viver. Eu gosto de aproveitar a vida. Então, por isso que eu falo essa coisa. Eu quero viver 150 anos. 170 tá bom. Mas o que é que eu sempre digo assim? Eu até já falei hoje aqui nessa conversa. Eu quero ser significativo para as pessoas. Essa é a grande questão. Seja pelo Fábio bem-humorado, né? Então, tipo, as minhas palestras, meus treinamentos são sempre regados de bom humor, mas dentro do negócio, dentro daquele fim. Eu quero me tornar sempre significativo, eu quero ser leve, eu não quero ser peso, eu quero ser alguém que inspira, eu quero ser alguém que estimula, eu quero ser alguém que motiva aquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu não quero ser uma pessoa que quando as pessoas cheguem, queiram já ir embora, né? Queiram estar distantes. Né? Então, eu quero me tornar significativo. E para me tornar significativo, eu sempre entendo que eu devo compartilhar o máximo que eu puder compartilhar. Mas, lembrando que na comunicação, é muito importante a gente entender que nós temos 2 ouvidos e uma boca. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa ouvir mais e falar menos. Então, o que eu fiz muito ao longo da minha vida,
por inicialmente eu ter sido muito tímido, né? Sempre ouvia bastante, entendia o cenário, entendia onde eu estava. Sempre fui muito disso, de entender onde eu estava. Não é porque eu sou o Fábio que muitas pessoas me veem no palco e dizem assim, não, esse cara não é tímido, não. É desenrolado. Né? É desenroladíssimo e tal. Mas em muitos lugares eu chego e só observo. Em outros eu já sinto abertura e aí eu já sou diferente. Eu sou como se fosse um camaleão. Eu vou a metamorfose ali, eu vou mudando. Eu diria mais, Fábio. Eu vejo você muito como um ator. Você tá o tempo todo ali atuando. Por exemplo, você vê um lugar que você pode exercer a sua liderança, você não pede permissão e você exerce. Sim. Se você vê um lugar que você precisa ser ouvido daquela pessoa, você é ouvido. Se você vê aquela posição que você pode ser um conselheiro, você dá o conselho. Então, eu vejo olhando você, eu vejo o poder que você tem na comunicação. Acho que você tem ciência desse poder que você tem na persuasão, no jeito de falar, de se posicionar. É muito poderoso essa questão da comunicação. A gente fala muito isso lá, inclusive, com a nossa equipe. Quão importante você saber se comunicar. Mas eu vejo você meio que... Você entende esse poder que você tem, você se posiciona com esse poder e você atua quando lhe é conveniente e quando lhe é permitido também. Sim, essa segunda frase, saber quando lhe é permitido faz toda a diferença, Isabelle. A gente precisa entender que a comunicação, ela vem com estudo. Não é de uma hora para outra, não é dom, porque tem muita gente que às vezes usa assim, Fábio, você fala bem porque você... Não, é estudo, é leitura. É treino. É treino. É saber que você vai ficar ridículo na frente de um espelho, olhando várias vezes e falando e repetindo e falando e conhecendo suas expressões faciais. Porque muitas vezes a nossa expressão facial diz uma coisa, o nosso corpo diz outra e a nossa voz diz outra. Ou seja, a gente está totalmente desregulado. Porque a minha voz dá um tom, a minha expressão facial dá outro e o contexto diz outro. Então tenha muito cuidado, se conheça. Né? Vai para frente do espelho, conheça qual é a sua cara de alegria, qual a sua expressão de alegria, qual a sua expressão de tristeza, qual a sua expressão de raiva, de indignação, de deboche, né? Qual é a sua expressão? O autoconhecimento é muito importante. Né? É fundamental. O autoconhecimento abre e fecha portas. A falta do autoconhecimento fecha portas e o autoconhecimento abre portas. Então tenha essa noção e, como eu disse, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então escute, perceba o ambiente, sinta o ambiente, né? Se permita observar, olhar para as pessoas que estão à sua volta, entender se elas estão a fim de te ouvir, se elas não estão a fim de te ouvir, se você consegue mudar. Às vezes uma modulação de voz muda tudo. Verdade. Porque às vezes a pessoa não gostou do seu tom de voz, sabe? Não gostou, não gostei de ti. Porque esse tom aí... Porque às vezes o tom que ela tá ouvindo lembra algo ruim para ela. Então você muda o tom e a pessoa já começa a te aceitar mais. Entende? Tipo, tem gente que gosta do Fábio mais espalhafatoso. Então eu sou mais espalhafatoso. Eu sou mais espalhafatoso. Tem gente que gosta do Fábio mais tranquilo. Eu sou mais tranquilo. Eu realmente me moldo às situações. Isso é bom, viu? No dia de hoje. Sim. Tem uma pessoa que, vamos dizer assim, que tem essa dinâmica, faz muita diferença. Porque você vai saber entrar e sair de qualquer situação, em qualquer lugar. E isso é top. Fábio, então nós chegamos ao fim das nossas perguntas. Tá? A gente vai para o nosso momento Isso ou Aquilo. Isso ou Aquilo é sempre. Vamos fazer seis perguntinhas aqui e você vai escolher entre uma coisa e outra, tá? Tá. E a última vai ser bem difícil, viu? Medo dessas A última coisas. vai ser bem difícil. É um momento de descompressão, né? Depois dessa... Mas, é tranquilo. Tá. Depois dessa Fácil. enxurrada aí de conteúdo, né? A gente veio aí na nuance de conteúdos sérios, descontraídos. Acho que foi bem legal essa conversa, né? E vamos agora para esse momento de descompressão, onde o Jarison trouxe aí, ele mesmo que... E eu vou dizer, vocês conseguiram, nessa conversa aqui, que eu já dei várias entrevistas, enfim, extrair coisas que eu nunca falei em lugar nenhum. Então, tipo assim, pode botar a tarja de exclusivo, que é inédito. Que tem coisas Foi proposital, Fábio. A gente foi proposital, porque assim, vamos pegar o Fábio, vamos descascar ele. Vamos pegar vários insights, né? Porque assim, o nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade, né? E que as pessoas consigam aplicar lá no negócio, no dia a dia, né? Porque dificilmente, quer dizer, lógico que facilmente comprando um curso seu, mas vai ter acesso a um bate-papo tão descontraído, Sim. né? De forma tão simples e de forma tão clara, né? Sim, então, diferenciado. Vamos lá, primeiro, tá? Viagem nacional ou viagem internacional?
Nacional. Nacional, ótimo. Real Madrid ou Barcelona? Barcelona. Curso ou mentoria? Mentoria. Instagram ou YouTube? YouTube. Gato ou cachorro? Cachorro. E a última, mais difícil de tudo, Palmeiras ou o maior campeão do Brasil? Corinthians. A pegadinha ali no final. Qualquer um dos dois é Palmeiras. Corinthians. Corinthians. Gente, então é isso. Nós encerramos aqui, Fábio, o que a gente tinha de perguntar, de extrair de você. E eu tentando colar aqui. Então eu queria que você, antes da gente encerrar, falasse um pouquinho pro pessoal o que é que o Fábio atual tem disponível aí para quem quer empreender, para quem está querendo se atualizar. O que é que o Fábio tem disponível que pode ajudar aí o deixar as redes empreendedor, o sociais, empresário, e deixar aí suas redes sociais. Beleza, você que é empresário, empreendedor, né, profissional liberal, que quer entender sobre a comunicação digital, né, sobre esse mercado da comunicação digital, seja as plataformas como YouTube, Instagram, enfim, ou se você quer trabalhar a mentalidade da sua equipe, né, porque além de jornalista, de ator, de criador de conteúdo, eu também sou hipnoterapeuta, não falei sobre isso. Então, quer desenvolver a mentalidade da sua equipe, desenvolver a comunicação da sua equipe, seja no off ou no on, né, no offline ou no online, pode contar comigo. Então, a gente tem treinamentos tanto de comunicação, quanto de mentalidade, quanto também do marketing digital. Né? Essa tríade aí, né? Vendas, comunicação, atendimento. Então, a gente trabalha isso diretamente nas empresas, dentro mesmo do seu ambiente de trabalho. Então, você pode contratar, pode acessar www.fabioatual.com.br. Digitou isso, você já vai ter acesso às minhas redes sociais, vai ter acesso aos meus treinamentos físicos e aos meus cursos online. Então, quero aprender YouTube com o Fábio Atual, tem lá meu curso. Quero perder o medo, a vergonha e o desconforto de gravar vídeos, tem também lá. Né? Quero saber quais são as palestras, os treinamentos do Fábio Atual, tem lá. Quero saber quais foram as empresas que ele já prestou serviço, tem lá. Então, tá tudo lá, fabioatual.com.br, www.fabioatual.com.br. Não é nem passado nem futuro, é atual. Né? Então, é hoje, né? É muito simples, muito fácil de você achar. www.fabioatual.com.br, tá tudo lá. Treinamentos, palestras, mentorias, cursos, tudo tá lá. Beleza? Ô, Fábio, inclusive, isso que você falou, eu falo direto do escritório, viu? Sim. Eu digo, chama o Fábio. Que Fábio, filho? Nem o do futuro, nem o do passado. Ele fala mesmo. Eu falo isso direto. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não Obrigado, esquece viu? de se inscrever aqui no canal. Fábio, muito obrigado pela Obrigada por participação. ter vindo. Eu que agradeço a E, vocês. pessoal, conto com vocês também no segundo episódio, tá? É isso. Cerrou? É isso. Então, valeu, gente. Tchau, Valeu, gente. Fábio. Até o próximo. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Que Jesus Obrigado, abençoe todos Fábio, vocês. por ter vindo. Foi um prazer. Valeu. Show, valeu, Satisfação. Fábio. Fábio, só vou pedir mais duas coisas a você. A gente tirar umas fotos